O céu é o limite. Deixaram o Vasco da Gama chegar e o Vasco depende de si para estar na Libertadores das Américas. Isso mesmo. Uma vitória ontem maiúscula, majestosa do Gigante da Colina para cima do Bahia. Jogador importante ressurgindo. O Vasco, que ontem fincou a bandeira numa competição internacional, pelo menos a Sul-Americana está garantida, e a gente vai falar muito do jogo de ontem. Vamos falar aqui também sobre essa situação de reforços do Vasco da Gama, porque não adianta a gente ir para a Libertadores e para a Sul-Americana com esse elenco. O Pedrinho vai precisar contratar e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Está todo mundo feliz e vamos que vamos aqui. Mas a gente também tem alguns pontos para a gente poder criticar, são críticas construtivas. Bom, o Vasco ontem venceu 3-2, uma vitória surpreendente. Com esse resultado, meus amigos, o Vasco colou lá na turma da Libertadores. A gente vai colocar aqui para vocês, ó, o Vasco na nona colocação. Vai abrir aqui, com toda certeza, pelo menos mais duas vagas. Não vou ser hipócrita aqui. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, eu não vou torcer para o Flamengo, claro. Mas se o Flamengo for campeão, é uma consequência. Claro que eu vou comemorar se o Vasco for para a Libertadores. O povo tem que parar de hipocrisia, até porque a gente sabe que é muito dinheiro envolvido quando a gente vai para a Libertadores das Américas. Então o Vasco está ali, quando a gente olha para o G6, é difícil porque a gente tem que tirar 8 pontos ali do São Paulo. Mas deve abrir um G7, um G8, por conta aí da Libertadores. O campeão vai ser um brasileiro, por conta aí da Copa do Brasil. E quem sabe não abre um G9 ali se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana. Então, tudo pode acontecer. O Vasco a 3 pontinhos ali do Bahia, certo? Então, foi muito importante por conta disso. E eu também quero passar para vocês aqui mais um dado muito interessante, porque esse ano é um ano que a gente não passou susto, graças a Deus aí, com relação à situação de rebaixamento, e a Copa Sul-Americana, gente, já está ali garantida. O Vasco da Gama com 92,8% de chance de estar na Copa Sul-Americana. Então, seguinte, o Vasco aí consegue uma façanha esse ano, um ano que foi muito conturbado. Mas falando sobre o jogo aí de ontem, tá? Quem fez a diferença foi o Pai. O Pai arrebentou a boca do balão. Individualmente, para mim, foi a melhor partida do Pai. Mas não posso me esquecer aqui do Léo Jardim. O Léo Jardim, que tem agarrado muito, é o melhor goleiro do Brasil. O Léo Jardim fez um milagre ali no último lance do jogo, quando ele defende uma bola do jogador Ratão. Então, esses dois foram destaques. Léo Jardim, que está agarrando muito, e o Paê, sensacional. E essa vitória é uma vitória que dá moral para o Vasco da Gama, porque a gente tem que ressaltar que a gente estava sem os dois melhores jogadores do time, na minha opinião, que é o Hugo Moura, e sem o nosso bravo Vegete, que faz muita falta ali para o gigante da colina. O Paiva teve que se virar, o Paiva parece que achou a posição ali para o Puma poder jogar. O Puma ontem jogou muito. Parece que o Paiva descolou a posição certa para o Puma. Ele também achou um lugarzinho ali para o Ryan jogar. A gente espera que não tenha acontecido nada de grave com o Ryan.
O Ryan é para jogar ali de 9, não é para jogar de lado de campo. E quando o Paê, meu amigo, joga perto lá da área, não tem para ninguém. O Paê faz a diferença. Agora, a gente tem que melhorar muito sobre dois aspectos, e é duas críticas que eu quero fazer aqui. A situação da parte física do Vasco da Gama. Amigo, chega a 60, 65 minutos do segundo tempo, o Vasco cansa e cansa muito. Perfeito? E o seguinte, quando o nosso Paiva ele olha para o banco, ele nem sempre ou quase nunca ele tem opções. Então a gente também tem que verificar essa parte física do Vasco da Gama e outra. O Maicon, para mim, ontem, foi a baranga do jogo, ele quase que conseguiu estragar a vitória do Vasco. Porque o primeiro gol do Bahia, do Lúcio, o Vasco não conseguiu trazer, 777, foi uma falha individual do Maicon. Um jogador de 1,90 m não pode tomar um gol daquele, um jogador de 1,68 m. E vamos combinar aqui, o Maicon quase foi expulso ontem, e o terceiro gol ali foi o que ia acontecer, não fosse o Léo Jardim nas costas do Maicon. Então não vai passar batido essa atuação do Maicon aqui pelo meu canal. É um jogador que tem que melhorar e melhorar muito, 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 muito. O pessoal cobra do Léo Pelé, mas a gente também tem que cobrar do Maicon também. E o seguinte, por falar no Maicon, a gente já está na Copa Sul-Americana. A gente tem que cobrar do Pedrinho, a partir de agora, dia 29 de outubro, para que o Vasco faça uma reformulação nesse elenco. Tá? Eu acho que, na minha opinião, o Paiva merece continuar como treinador do Vasco pelo ano que ele fez. Tá? Ele fez muito com pouco, na minha opinião. É um treinador que erra muito, mas também fez muito com pouco, né? Então, assim, eu acho que o Paiva ele tem que confirmar essa situação do Paiva, se o Paiva fica ou se o Paiva sai. E outra, o Vasco, a gente está numa torcida para o Vasco chegar na Libertadores. Mas com esse time aí, com todo o respeito, não rola. Tem jogador aí que não tem condição de vestir a camisa do Vasco, tá? Não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, como é o caso do Maicon, como é o caso de Galdames. Até jogou bem ontem, mas não tem condição de jogar no Vasco. Então, assim, o Vasco tem que fazer uma reformulação nesse elenco. E a gente vai cobrar aqui o Pedrinho. Porque o Vasco não chegar numa competição internacional para ser coadjuvante, não existe. O Vasco tem que entrar para disputar e, de preferência, ir longe, como foi esse ano na Copa do Brasil. Então, Pedrinho, vamos começar a se mexer, começar a fazer essa reformulação aí do elenco. Não precisa anunciar agora, porque a gente está com 7 rodadas ainda para poder jogar. Mas, assim, nos bastidores, vocês têm que ter o planejamento de vocês traçado para o próximo ano. E vamos combinar aqui, né? Tem muita coisa para poder melhorar aí. A gente vai cobrar, Pedrinho, reforços aí para o Vasco. Agora, gente, comemora, porque foi um ano que a 777 desgraçou o Vasco sob todas as letras, e o Vasco consegue, no mínimo, chegar na Copa Sul-Americana. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!